Boa noite, Reirazinho. Então, aqui estou fazendo uma resenha poética ao senhor. Por que eu estou fazendo uma resenha poética de uma obra que você trouxe para o Epopeias? Porque eu não pude participar no último evento por questões pessoais. E aí, neste exato momento, irei pegar para dar uma leitura, uma interpretação e tratar alguns aspectos que eu considero importantes para a gente poder comentar referente à sua produção. Acredito, pessoalmente falando, que, não pessoalmente, mas é uma definição específica de resenha. Resenha é um resumo com comentários. Então você vai pegar a síntese de um texto e comentar em cima daquela síntese. E aí é importante citar que resenhas são geralmente pessoais. Elas falam bastante da pessoa que está escrevendo aquela resenha. Então aqui eu irei tratar de três aspectos: a questão da forma, ou seja, escolhas de formatação, construção rítmica, construção de versos e estrofes, e no caso dessa sua prosa poética, da construção de narrativa e figuras de linguagem. Em um segundo momento irei falar sobre a semântica, que é justamente o que eu consegui compreender da poesia abordada. Semântica varia com a mensagem e a forma que o leitor pega e capta a mensagem que foi proposta pelo autor, e a subjetividade é justamente meu lado pessoal. O que eu gostei, o que eu não gostei e por que eu não gostei. É interessante justamente justificar o motivo de não ter gostado de algo. E por que é importante trazer essa questão da subjetividade? Porque, querendo ou não, o Epopeias é um evento que demanda de votações, então acaba que pontos que eu não gostei em alguma produção impactam no meu voto. Então, quanto mais eu gostar de uma poesia, maior a tendência é votar nela. E assim também justifica pontos para você poder se questionar se seria interessante ou não modificar ou avaliar essas questões para continuar nas suas produções de obras, especialmente nesse caso de eventos que trazem votação. Se você não tiver interesse, é claro, e também vale para outras pessoas, quem não tiver interesse em ter sua obra votada especificadamente, não participar de competição, ela tem sempre a liberdade de trazer as suas obras no prosa e no campo de obras de poesia, para justamente as pessoas comentarem ali também as suas abordagens, suas leituras daquilo que foi trago. Então, peço essa licença, espero que você não se ofenda com nada do que eu trouxer aqui, a intenção em nenhum momento é essa, a intenção é justamente ampliar os meus conhecimentos na área poética, assim como alinhar a um feedback daquilo que eu consegui pegar da sua produção. E peço desculpas por estar enrolando muito, tá? Foi mal. Eu sou meio enrolada mesmo. É a vida. Então, vamos fazer a leitura. Não lembro se você tinha pedido para me poder fazer a leitura da sua obra. Só lembro que, infelizmente, vai ter que ser minha voz nesse exato momento. Eu queria ter participado do evento para ver quem você escolheu, mas a gente trabalha com o que a gente tem. Então, vamos embora. A obra se chama Pureza. A pureza mora no estado de graça presente. Deus está na ambrosia que digere em nosso estômago. Está na paz que me engole neste instante, porque permeio ínfimas centelhas de amor aos que me leem. Aos que me leem. Tudo é mais simples quanto o ar desta manhã que orna meus pulmões ansiosos. Ansiosos porque querem o preenchimento interno, mas o tempo é limitado. Deus está neste cinza claro céu, desconfiado pelo banho das nuvens numa amorosa chuva. Olho meu gato de pelo branco, felpudo e lindo, como os traços dos anjos seráficos. Jubilam os olhos e o sorriso naturalmente força os lábios a terem razão. Outro gato avisto, mas o amalgamado por pelos cinzas e branco. Dessa vez, este encolheu-se sobre o meu colo. Dorme como um pão francês, descansando no papel de embrulho dos avós, que no badalar das manhãs levantam-se como o belo poente. Ai de mim querer o fim deste momento. O sentido da existência é a inocência como protesto contra o tempo. Ele encarde o corpo como a bronca das mães que tanto avisa-nos sobre não brincar na lama. Teimosos como somos, deleitamos a sujeira nos pés nus e logo beijamos os lençóis como pisadas de brincadeiras comuns. A maior pureza mostra-se na infância, quando o tempo parece não passar, lá onde Deus alimenta as crianças com a seiva da não misericórdia. Estou agora lamuriando outrora com as lentes oblíquas da memória. Entre o desejo e a lembrança, encontro a essência sutil dos mistérios do mundo. A presença. Estar presente e tranquilo, enquanto as coisas que foram não mais voltam, é realmente viver. Neste pêndulo do passado e do agora, marco a história com ações futuras. Dei graças aos céus, e tudo o que sinto é o destino. Senti repulsa da ideia de destino. E agora?
Mas agora a maturidade adulta de ser inocente quanto os meus gatos, o que fui quando criança, ou a lua minguante que acalenta as lágrimas dos poetas, é a prova da pureza de Deus no seu perpétuo amor. Beleza. Então, vamos fazer comentários. Primeiro ponto que preciso trabalhar são questões das formas e por que aqui eu sinto muita necessidade de falar da forma. Primeiro, por essa escolha deste parágrafo. Eu acredito que aqui foi só um erro de formatação. Talvez o estilo justificado, que eu acho que era intencionado, aqui não foi aplicado. Então, talvez na hora da formatação final, ficou fora. E aí, por conta desse alinhamento que tende a ser para a esquerda, aqui a gente vê essas sobras das folhas que para a prosa poética acaba não sendo a formatação ideal. A prosa poética ela segue as regras da prosa, pelo menos na questão de forma. Então, como ela segue a regra da prosa na questão da forma, seria interessante continuar seguindo a linhagem, que é justamente o justificado. A partir desta construção deste parágrafo, a gente vê o alinhamento correto. Então, aqui está certinho. O primeiro é que está complexo. Segundo ponto que eu preciso confirmar. Eu amei, gostei muito mesmo da escolha dessa fonte para o título, porque ela é limpa, ela é clara, ela é bonita, ela é pequena, e também da escolha da itálico para poder representar o texto. Dá um toque de sutileza que o itálico proporciona, que torna a mensagem ainda mais sensível. Também dá a ideia de pensamentos, que é geralmente o recurso utilizado na prosa, é para poder dar um destaque, mas um destaque sutil. E esse destaque sutil, proporcionado pelo itálico, é uma escolha de formatação muito bem feita. Só que vem o contraponto. Qual é o contraponto? A escolha do fundo. Esse fundo precisava de um contraste maior em relação à fonte, torna-se difícil de ler. Essa parte aqui extremamente complicada de ler. Para quem, por exemplo, tem um monitor com uma resolução menor, ou então que tem dificuldade de leitura, que é o meu caso. A gente não consegue ver bem as fontes e como está transcrita a mensagem. Então seria interessante colocar justamente ou essa cor com a transição melhor, ou dar um destaque melhor no sombreamento da mensagem. Só que, é claro, isso é mais difícil de trabalhar. Então, é possível, e nesse caso seria bem factível, que você utilizasse uma formatação mais simples. Prosa, a foco do estilo de prosaico, que é esse estilo que você foca com textos longos e mais corridos, a intenção dele é justamente que você foque na mensagem. Então, quanto mais legível tiver a mensagem, mais proveitosa se torna a obra. Por conta disso, seria interessante justamente limpar esse fundo, deixar o fundo só branco e tornar esse texto preto também ficaria bonito. Tornar o texto amarelado, aquele amarelo mais pastel, talvez ajudasse também em relação ao branco. Mas eu gosto da escolha do branco que eu achei bonita. Então, talvez também aumentar mais este fundo, para deixar ele mais escuro, poderia ajudar a tornar essa mensagem mais legível. Tons de azul também ajudam. Tornam o contraste do azul com o branco torna mais bonito de se ler. Então, o que eu não gostei foi do fundo, na questão da formatação. Na questão de uso de figuras de linguagem, a gente vê bastante o uso do eufemismo, né, que você usa de termos leves para poder expressar sentimentos e momentos de leveza da vida, como o uso do azul, do cinza claro, para poder indicar um sentimento de mais pacificação, cinza claro, e ao mesmo tempo desconfiado, então não indica totalmente felicidade, mas um clima mais moroso de chuva. A gente vê o pelo do animal, esse pelo branco e felpudo, comparado com a questão do seráfico. Então você vê uma representação visual que casa bem com o tema e com a leveza que você quer estar trazendo. Então é um uso de figura de linguagem interessante. Outro uso que eu achei legal foi o paralelismo, utilizado nesse ansioso repetido aqui. Geralmente a gente recusa, né? A gente tem aquela tendência natural da prosa de não gostar quando uma expressão é repetida em sequência. Mas aqui ela está com essa função poética, então tá válida. O único ponto que seria interessante é colocar uma vírgula aqui, para você separar. Até porque esse ansioso, ele está recebendo um destaque. Então, se você botar a vírgula, você pode continuar a frase como ansiosos porque querem o preenchimento eterno. Esse segundo ansiosos, ele tem essa ênfase linguística. Então, por conta disso, a vírgula aqui é presente. Ademais disso, eu gostei da paranomásia, que é o uso de algumas palavras parecidas. Você utilizou delas aqui no uso, como é o caso do viver, do estar presente. Também gosto de como você fez essas construções de um significado poético para a visualização que você estava dando. Só que não era uma poesia
difícil de você relacionar. É fácil você conseguir avistar o gato como um símbolo de divindade e o gato branco como símbolo de pureza. Você dá um ar magistral para ele. E já o cinza listrado, que o cinza é uma cor tão frequente aqui nesta poesia, ela representa este âmbito mais puro, essas cores representam esse âmbito mais puro, esse âmbito menos escurecido, enegrecido, que seria a ideia do antônimo da pureza. E aí o uso dessas cores que vão se enfatizando, elas não apenas lembram a melancolia, que é um sentimento muito presente nessa poesia, como também casam bem com a ideia de você ter essa visualização do que você quer representar, você ver bem que o branco e o cinza, eles estão passando por essa transição de pureza. São momentos diferentes de pureza. O branco seria a pureza total, o cinza seria aquela pureza que ainda existe, ainda tem uma certa resistência, mas já não é tão inicialmente pura, tão zerada. Então, é uma construção que faz sentido o uso das figuras de linguagem são bem feitas, e já em questão de ritmo, a gente não tem como muito comentar, porque tem alguns usos de pontuação que seriam interessantes de se fazer uma troca. Ao cuidado, bastante cuidado, especialmente em casos de prosa poética, que expressões que estejam muito longas, elas tornam-se confusas para a leitura do leitor. Então, é interessante tomar cuidado com essas frases e torná-las menores. E onde é que eu preciso expressar isso com especificidade? É, por exemplo, estar presente e tranquilo enquanto as coisas que foram não mais voltam é realmente viver. Essa frase, ela se torna um pouco confusa dentro da construção dela. Por quê? Porque seria interessante dar uma pausa enquanto você faz a leitura. Estar presente e tranquilo, vírgula, enquanto as coisas que foram não mais voltam, é realmente viver. Estar presente e tranquilo é realmente viver. Essa frase existe, então seria uma construção sutil para poder dar a mesma ênfase, só que com pausas, que facilita a leitura de uma pessoa qualquer. E aí, que mais? Aqui nós temos os destinos repetidos, mas é figura de linguagem bem utilizada e com esse síntese de poesia. Então, talvez aqui eu trocaria por um ponto e vírgula, mas está válido o uso do ponto final. Por que eu trocaria por ponto e vírgula? Porque eu acredito que a frase ainda se continua. E um destaque muito bonito, inclusive na formatação, é esse amor no final. Esse amor dá um toque de pureza que é muito bonito, e a pureza do seu amor é justamente algo que engrandece a semântica da poesia. Então, nesse sentido de significação, eu gostei bastante. E aí, deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu preciso comentar. Eu vou dar uma relida, peço até desculpa e pausa por isso, mas é porque nesse momento de reescrita, de análise de pequenos detalhes de construção, teve algumas frases que eu achei difíceis de ler. E aí, às vezes pode ser uma questão de pontuação, talvez as pausas ficariam melhor adaptadas de outra forma. Por isso eu te peço licença, para poder fazer esse comentário um pouco mais breve, ou um pouco mais lento. A pureza mora no estado de graça presente, Deus está na ambrosia que digere em nosso estômago, está na paz que me engole nesse instante, porque permeio ínfimas centelhas de amor aos que me leem. Ok, boa construção. Tudo é mais simples quanto o ar desta manhã. Que orna meus pulmões ansiosos. Eu colocaria uma vírgula aqui, daria uma pausa. Ansiosos aqui tem uma vírgula também, porque justamente é um destaque, seria um vocativo, porque não exatamente vocativo, mas a função é dar esse destaque dessa expressão que está sendo repetida. Ansiosos porque querem o preenchimento eterno. Aqui trocaria por um ponto e vírgula, mas o tempo é limitado. Porque uma ideia de contradição é válida a vírgula? É, mas eu acho que a pausa ficaria mais bonita, porque teve uma vírgula aqui. Então ficaria com duas vírgulas, torna-se meio complexo. Deus está neste cinza claro céu, desconfiado pelo banho das nuvens numa amorosa chuva. Excelente construção. Olhe meu gato de pelo, cuidado que pelo tem acento. Pelo branco, felpudo e lindo, como os traços dos anjos seráficos. Aqui, como tem uma continuação, também colocaria uma ponto e vírgula. A ideia da ponto e vírgula é sempre que na frase seguinte você vai dar uma continuidade. Tá bonito aqui com ponto final, tá? Não é um ponto, nesse caso, errado. É só uma sugestão para dar fluxo e leitura. Jubilam os olhos e o sorriso naturalmente força os lábios a terem razão. Outro gato visto, mas amalgado por pelos cinzas, porque concordância, cinzas, listrado e branco. Cinzas, listrado e branco. Desta vez, porque são três características, por isso, vírgula. Dessa vez, este encolheu-se sobre o meu colo. E aqui, vírgula também. Desta vez, este encolheu-se sobre o meu colo.
que isso inclusive é uma continuidade da frase seguinte: dorme como um pão francês, descansando no papel de embrulho dos avós, que no badalar das manhãs levanta-se como um belo poente. Ok. Aqui, como tá com 3 vírgulas, não tá errado, mas eu colocaria justamente uma pausa para poder dar um contraste maior e representar que essa segunda frase tem relação com o sujeito de avós. Ai de mim querer o fim deste momento. O sentido da minha existência é a inocência como protesto contra o tempo. Ele encarde o tempo como a bronca das mães que tanto avisa-nos sobre não brincar na... Branca das mães, que tanto avisa-nos sobre não brincar na lama. Teimosos como somos, deitamos a sujeira nos pés nus e logo beijamos os lençóis com pisadas de brincadeiras comuns. A maior pureza mostra-se na infância, quando o tempo parece não passar. Lá onde Deus alimenta as crianças com a seiva da não misericórdia. Que rima bonita interna, agora que eu toquei. Infância e crianças. Bela rima interna. Estou agora lamuriando outrora com as lentes oblíquas da memória. Entre desejo e lembrança encontro a essência sutil. Sutil? Sutil tem acento? Deixa eu matar essa dúvida. Mas acho que sim. Ah, beleza. Sutil no sentido de fino não tem esse acento. Então ignora aqui, desculpa. Ok. Não é o caso. Beleza. Dos mistérios do mundo. A presença. Estar presente enquanto as coisas que foram não mais voltam é realmente viver. Novamente eu botaria essas vírgulas que já pontuei. Neste pêndulo do passado e do agora, marco a história com ações futuras. Dei graças aos céus e tudo que sinto é o destino. Senti repulso da ideia de destino. E agora, mas agora, a maturidade... Talvez colocaria travessões para poder indicar uma quebra? Possível. E agora, mas agora... E agora, a maturidade adulta, porque esse mais agora pode ser cortado, por isso colocaria com a expressão entre travessões. A maturidade adulta de ser inocente quanto aos meus gatos, o que fui quando criança, ou a lua minguante que acalenta as lágrimas dos poetas, é a prova da pureza de Deus no seu perpétuo amor. Mas agora a maturidade adulta é a prova da pureza de Deus e seu perpétuo amor. Por isso que eu colocaria essa vírgula, para poder indicar que isso aqui são construções que ficariam. Mas também é interessante aqui travessão. Também é válido. Mas agora a maturidade adulta é a prova da pureza de Deus e seu perpétuo amor. E aí essas condições da maturidade adulta seriam colocadas dentro de um travessão. Então, pontuações levantadas que poderiam ajudar na pausa. Acho que principalmente essas finais, são mais sugestões do que necessariamente correções. Apenas este caso específico é que é um uso de destaque, e esse aqui também, por conta dessa questão de ser um aposto tecnicamente da frase. O restante, acho que está bem tranquilo. Então, ok, a construção ela tá interessante, eu gostei muito das frases pequenas, algumas estão um pouco longas, e a construção de repetições é um uso de ritmo poético válido. Ok, agora vamos para o segundo ponto, semântica. O que eu entendi com essa poesia? O que eu entendi no geral desta poesia é que você cita a pureza como um momento de limpeza. Parece que o puro é aquele que está mais limpo para as observações. O puro soa-se de um momento inicial. Então você não vê a pureza, e no caso a inocência, como uma sequência de ignorância. Você vê justamente como um olhar mais sensitivo para a sua realidade, um olhar mais despretensioso, que não se foca naquelas vivências e nos imediatismos que rolam na sua realidade. Então, a sua pureza, ela vem através dos gestos com o gato, com o felino, com a observação da natureza, com a observação das pessoas que estão ao seu lado, no caso, citação através da leitura do eu lírico. Então, mora no estado de graça presente. A pureza e a inocência seriam, por consequência, uma relação com a felicidade. Para você, tecnicamente falando, através da leitura dessa poesia, inocência seria um sinônimo de felicidade. Você se torna mais inocente, mais puro, por ser mais feliz. Então, são condicionamentos positivos para a inocência. E o que eu consigo mais transcrever daqui é que
havia uma certa repulsa pelo aprisionamento do destino, mas que a maturidade com os experimentos, você vê que o destino talvez exista, você se questiona dele. E agora, essa questão de você estar adulto, estar vivenciando outras situações, de você não ter mais a experiência e o filtro da infância, torna a sua vivência como algo não mais tão inocente, não mais tão preso. Você se sente aprisionado pelas rédeas do destino. E o olhar da infância que te desprendia dessa noção de tudo configurado, tudo organizado, já não é mais possível. Possivelmente. Então, desculpa se variei um pouco, mas o que basicamente eu sintetizei foi: para você, pureza é uma coisa positiva, inocência é um ponto positivo, a inocência se relaciona com pureza. De uma forma direta, o que te guia ao olhar da inocência é você ver simplicidade. Simplicidade e também te guia muito ao sentimento de melancolia. Por isso, na sua transcrição, você trouxe essa melancolia para o seu leitor. Você sente saudades de ser puro, sente saudades de ser inocente. Então, é um aspecto positivo a ser repassado. A mensagem está bem clara, acho que não ficou difícil de entender. A forma da leitura que foi transcrita e o uso das figuras e das metáforas, do eufemismo para a transcrição dessa mensagem, acho que foi bem aplicada. Então, existe um bom uso de figuras de linguagem para poder repassar a mensagem. Ficou com lirismo, ficou com intenção poética. Não vejo justamente o uso de repetição de palavras causou efeito sonoro que traz justamente sonoridade interessante para a produção da escrita. Então são pontos específicos de construção de rítmica e de semântica que se alinham bem. E aí, indo para o ponto final, que seria a subjetividade. O que eu vejo de positivo nessa obra? A forma que você nos guia à leitura da mensagem. Como você guia a noção de que inocência é um aspecto positivo e passado. O passado lembra muito a inocência. Na transcrição, pela mensagem que eu captei, foi o que eu senti. O que eu senti foi nostalgia de ser pura, através da leitura de sua obra. E essa mensagem para mim é interessante. Achei que a forma que ela foi transcrita ficou bem clara, ficou bem expressa, então pontos positivos. Já o que eu considero negativo seria a formatação, por conta dessa dificuldade que eu estou tendo para a leitura dessa construção e por conta também do uso dessa formatação quebrada no início aqui. Se tivesse colocado a formatação toda justificada, ficaria mais interessante. Além disso, também senti falta do parágrafo, que também é interessante. De novo, se você vai usar as regras da prosa, siga as regras da prosa para dar continuidade. Necessariamente errado? Se fosse centralizado, se tivesse utilizado a estrutura centralizada, ainda estaria válido. Inclusive, é um ponto a se lembrar. Se você tivesse colocado centralizado ao invés de utilizar um alinhamento à esquerda e um alinhamento de justificação, ficaria interessante, estaria também combinando com a ideia de ter o centro do eu lírico e dos seus sentimentos focados na obra e dariam pesos de formatação que afetariam a mensagem. Seria uma combinação de mensagem junto com forma. Então, no geral, o que eu gostei foi da mensagem, o que eu não gostei foi da formatação. E aí, sintetizando tudo isso, essa é a minha resenha. Desculpa se variei muito, se demorei demais para chegar em uma conclusão, se não era o que você queria trazer, acontece. Mas, no geral, a minha intenção é só te falar que eu me sentia acalorada enquanto lia a sua produção. Até porque eu também sou dono de felinos. Então, a gente tem aquele fator, né, de se sentir representado como mães de gato, tecnicamente falando, que é um termo horrível, mas tudo bem. E aí, gosto das figuras, gosto do uso das figuras de linguagem que foram utilizadas, gosto da construção que foi feita, gosto da forma que a sua mensagem está bem clara, está fácil de entender e bem relacionável. Então, muito obrigada por trazer sua obra, obrigada se viu esse vídeo até aqui, e me desculpe se em algum momento ofensiva, não era essa a intenção. E um bom descanso, é isso.